Estimados amigos, caros telespectadores da Ângelos TV, aqui estamos nós para mais um programa Reflexões sobre o Evangelho. É sempre a nossa intenção ajudar a preparar a escuta do Evangelho do próximo domingo, porque a nossa intenção é mesmo esta, não de ficarmos, digamos assim, unicamente confinados ao programa, mas levarmos à fome, à sede da palavra que deve ser escutada na Assembleia. Quando a palavra é proclamada na Assembleia, tem uma graça particular. É diferente de quando a lemos no silêncio do nosso lar, da nossa casa, no íntimo do nosso coração. Tem o seu valor, mas quando ela é proclamada na Assembleia, quando a escutamos como comunidade de irmãos, ela encontra aí a sua razão de ser maior. E por isso as nossas reflexões são no sentido de nos levarem à melhor participação em cada domingo, escutando a Palavra de Deus. No próximo domingo, que é o 6º domingo do Tempo Comum, a Igreja celebra o Dia Mundial do Doente, um dia tão importante. Referíamos no último programa que Jesus passou grande parte da sua vida a curar doentes. Hoje o Evangelho vai nos falar de mais uma cura. A cura para Jesus é algo de importante. E referíamos também que a cura da pessoa toda, da pessoa física e espiritual. E, portanto, a celebração do Dia Mundial do Doente, que é, digamos assim, um tema tão caro à vida da Igreja, foi no seio da Igreja que nasceram os primeiros hospitais, foi no seio da Igreja que surgiu a primeira assistência aos doentes. Ainda hoje a Igreja é portadora da sua mensagem de forma tão intensa, junto dos doentes, através dos capelães, de grupos de voluntários. O Dia do Doente, que mesmo é dizer o Dia da Saúde, o Dia Mundial da Saúde, o Dia Mundial em que socorremos com a mensagem do Evangelho, em que levamos ao encontro dos nossos irmãos doentes a mensagem de esperança que só em Jesus se encontra. É um domingo, portanto, ou um tema tão fundamental para a nossa expressão de fé. Vamos procurar vivê-lo, sobretudo, sendo os mensageiros junto dos nossos irmãos doentes, se porventura os temos, ou podemos ver o que é que podemos fazer para sermos, digamos assim, profetas do amor de Deus junto dos nossos irmãos doentes. Mas estamos recordados que no domingo passado o Evangelho apresentava-nos o episódio de Jesus em casa de Pedro, naquele convívio de sábado, onde Jesus curou a sogra de Pedro e ao fim do dia teve de curar muitos doentes, porque toda a cidade de Cafarnaum se reuniu à sua porta, trazendo muitos doentes que Jesus curou. Depois de se retirar de madrugada para a oração com o Pai, Jesus foi interrompido nessa oração pelo tumulto dos discípulos e da multidão. Todos te procuram, onde é que te meteste? Mas Jesus disse: temos que ir para outros lugares. Este foi o cenário, digamos assim, do Evangelho do domingo anterior, mas que é o ponto de partida para o Evangelho do próximo domingo. É que no próximo domingo vemos Jesus então a ser coerente com esta novidade que os discípulos não esperavam. Porque Jesus estava em Cafarnaum, os primeiros discípulos são dali, mas Jesus surpreende-os, dizendo: vamos para outros lugares. Eles estavam possivelmente à espera que Jesus fizesse de Cafarnaum o centro do mundo, que se confinasse ali ao seu espaço, mas Jesus diz: não, a minha missão é para todo o lado, vamos a outros lugares. E foram. Certamente estes primeiros discípulos, profundamente tocados por aquilo que aconteceu no primeiro dia da missão de Jesus, naqueles primeiros momentos, seguiram Jesus, não o quiseram mais deixar, perceberam que ele de facto, era portador de uma mensagem de salvação que eles não queriam perder e por isso o seguiram. E Jesus partiu com os discípulos pelos caminhos da Galileia, por todo o lado, fazendo a mesma coisa que fez em Cafarnaum, entrando nas sinagogas, anunciando o reino de Deus, curando os doentes, anunciando a palavra da salvação. A verdade é que o que se gerou foi de tal maneira intenso e de tal maneira a fama de Jesus se propagou que ele já não podia entrar facilmente nas localidades. E por isso, de tal maneira, o circundavam com o aperto de toda a gente, que Jesus andava já pelas periferias,
por fora, nos desertos, onde pudesse passar mais despercebido. É precisamente nesse ambiente e nesses horizontes, nesses espaços de andar à volta, que Jesus se vai encontrar com um leproso. O Evangelho do próximo domingo descreve, ainda dentro do primeiro capítulo de Marcos, já vamos no 6º domingo e ainda não passamos o primeiro capítulo de Marcos, Jesus vai encontrar-se com este homem que está gravemente doente. Vamos escutar o relato do Evangelho de Marcos sobre este encontro de Jesus com um leproso, para dele podermos tirar ensinamentos para a nossa vida. Vamos escutar. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, veio ter com Jesus um leproso. Prostrou-se de joelhos e suplicou-lhe: Se quiseres, podes curar-me. Jesus, compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse: Quero, fica limpo. No mesmo instante, o deixou a lepra e ele ficou limpo. Advertindo-o severamente, despediu-o com esta ordem: Não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e oferece pela tua cura o que Moisés ordenou, para lhe servir de testemunho. Ele, porém, logo que partiu, começou a apregoar e a divulgar o que acontecera, e assim Jesus já não podia entrar abertamente em nenhuma cidade. Ficava fora, em lugares desertos, e vinham ter com ele de toda a parte. Palavra da salvação. A lepra era uma doença terrível. Continua a ser, mas hoje, graças a Deus, há cura. A lepra não está totalmente debelada hoje em dia, mas está bastante controlada. Há cura para a lepra, mas naquele tempo não havia. Era uma doença incurável e terrível pelas sequências ou sequelas dessa própria doença. É que, sendo uma doença tremendamente contagiosa, havia, digamos assim, os mecanismos próprios e possíveis na época, que era aquele que estava leproso era segregado da comunidade, era posto à parte, não podia fazer parte do convívio da comunidade, precisamente pelo perigo de saúde pública, pelo contágio, que facilmente um leproso contagia aos outros, e então ficariam todos doentes. Por isso, um leproso era segregado, era ia para o deserto, para os lugares inóspitos, por onde ninguém passava. E havia regras para isto. É que um leproso, por exemplo, muitas vezes até andavam com guizos para avisar quem porventura fosse a passar, para avisar que ali estava um leproso e tinha que se afastar. Um leproso não podia aproximar-se de ninguém, não podia falar com ninguém, muito mesmo aproximar-se demasiado. Ora bem, é precisamente tudo isto que vai ser posto em causa, tudo isto que é uma determinação por uma contingência humana e social, de uma doença que segrega e põe à margem, é tudo isso que Jesus vai enfrentar neste novo cenário, que é precisamente o andar pelos caminhos da Galileia e vir ao seu encontro um leproso. Jesus deixa ouvir, deixa que se aproxime, deixa que lhe fale, e já isto é imenso. Já isto é uma enormidade para aquilo que era possível acontecer no encontro de um leproso com uma pessoa que não tinha a doença da lepra. Mas Jesus deixa que tudo isto aconteça. E aquele homem diante de Jesus diz-lhe: Se quiseres, podes curar-me. Diante desta afirmação de fé, Jesus não fica indiferente. Diante desta proclamação de aceitar, no fundo, Jesus como aquele que pode, que tem o poder de exercer sobre a sua vida, sobre a vida daquele pobre homem, uma ação do Espírito que cura, que reconstitui, que reintegra. Jesus tocou naquele homem. Era impossível, segundo os critérios da época. Tocar num leproso era o perigo máximo do contágio. Mas Jesus enfrenta essa dificuldade, toca com a sua mão naquele homem e diz-lhe: Quero, fica curado. Logo aquele homem ficou limpo da lepra, ficou purificado fisicamente e espiritualmente também. E Jesus
diante daquele cenário que era inquietante, a lepra não se curava, seriam poucos os que conseguiam curar-se da lepra, talvez por algum medicamento popular, algum unguento, alguma situação que pudesse, digamos assim, extraordinariamente curar a lepra. Mas a lepra não se curava facilmente. Portanto, aquilo que acontece ali naquele momento é uma coisa extraordinária e Jesus tem a consciência disso. Este homem, se aproximasse novamente da sua povoação, da sua família, era espezinhado, era posto à margem, era escorraçado, porque toda a gente sabia que ele estava doente. Então Jesus tem o cuidado de impor a este homem as prescrições da lei de Moisés. Que dizia a lei de Moisés a este propósito? Se alguém se curasse, tinha que se ir apresentar ao sacerdote, tinha que se ir mostrar. E o sacerdote então decidia. Se de facto este homem estava curado, então ele podia reintegrar socialmente a sua comunidade, a sua família. E isto era acompanhado de um sacrifício de ação de graças no templo, de uma oferta, de uma oblação em reconhecimento e agradecimento a Deus pelo dom da cura. E Jesus diz isso, olha lá, vais ao sacerdote, vais-te mostrar, vais ao templo para cumprir a lei de Moisés. E ofereces uma oferta ao templo. Mas não digas nada a ninguém. Não digas que fui eu que te curei. Não digas que é neste nosso encontro que isto surgiu. Porquê é que Jesus tem esta atitude? Aliás, já a teve no Evangelho do domingo passado. Quando Jesus curava aquela multidão de doentes, dizia... Primeiro não deixava que os espíritos impuros se manifestassem, porque os espíritos impuros sabiam bem os demónios, sabiam bem quem Jesus era o Filho de Deus. E Jesus não deixava que eles falassem. Mas aos curados dizia que não contassem a ninguém. Agora volta a dizer a este homem, este leproso, vai mostrar-te ao sacerdote, mas não contes nada a ninguém. Qual é a intenção de Jesus? A intenção de Jesus é sobretudo esta. Jesus não quer ser apreciado. Não quer ser seguido, não quer ser aclamado pelo facto de fazer milagres. Aquilo que Jesus veio fazer à Terra não foi, sobretudo, fazer milagres. Jesus não é um milagreiro, Jesus não é um curandeiro e Jesus sabe perfeitamente que os milagres são um apelo muito forte para toda a gente e Jesus não queria ser perseguido, seguido por uma multidão sedenta de milagres. Jesus não tinha vindo à Terra para fazer milagres. Tinha vindo para uma coisa maior, que implicava também os milagres, mas uma coisa maior. E Jesus queria ser reconhecido por essa coisa maior, que era aquilo que vai ser o dom da sua Páscoa, a sua morte e a ressurreição. Esse segredo maior, essa palavra de redenção, esse gesto de salvação, que no fundo atestava verdadeiramente a identidade do Messias. Jesus queria que viesse ao seu encontro por causa dessa vida nova, fruto da Páscoa. Ainda não era o tempo, ainda não tinha chegado a hora desse evento pascal. Por isso esta multidão andava atrás de Jesus por coisas menores, por sensacionalismos, porque ele resolvia os seus problemas imediatos, da saúde, vai resolver os problemas do pão, etc. E Jesus não quer ser reconhecido como Messias por causa dessas razões. Por isso vai impondo aquilo que se chama o segredo messiânico. Muitas vezes, ao longo do Evangelho de Marcos, é uma das suas características. Jesus vai dizer àqueles que cura, olha que não digas nada a ninguém. Vai em paz, mas não contes a ninguém. Até determinada altura, até à iminência da Páscoa, Jesus vai proibindo aqueles que cura de dizer que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus. Vai chegar o tempo em que Jesus vai mandar proclamar a todos o dom da sua messianidade junto do seu povo. Mas, por enquanto, vamos vendo isto quase como um refrão ao longo do Evangelho de Marcos. Não contes a ninguém. Não contes a ninguém porque ainda não descobriste tudo. Há coisas maiores para descobrir. A morte e a ressurreição. Então Jesus, a este homem, envia-o precisamente com a obrigação de cumprir a lei de Moisés e não dizer nada a ninguém.
Mas a verdade é que este homem, podemos nos colocar nós na sua pele, no seu corpo, e este homem, quanto mais Jesus o admoestava severamente, mais ele anunciava a toda a gente, mais ele dizia, e mais a fama de Jesus se espalhava por toda a região. Jesus vê-se na contingência de andar assim, como já referi, à volta, nas periferias, nos lugares isolados, nos desertos, à volta das localidades, mas ainda assim aí anunciava o seu reino, o reino de paz, de justiça e de amor, a novidade que estava a acontecer no coração do seu povo. Mas é importante determos-nos um pouco sobre algumas considerações e algumas aplicações à nossa vida. A verdade é que este leproso, em certa medida, representa-nos também a nós. Jesus passa, percorre os caminhos da Galileia, encontra-se com este homem, encontra-se com este leproso, que mesmo é dizer, encontra-se conosco. Em nós, a lepra pode adquirir nomes diferentes, histórias diferentes. Esta doença terrível que segrega, que põe à margem, que gera solidão e angústia, esta doença na nossa vida pode encontrar matizes coloridos completamente diferentes. A verdade é que quantas vezes a nossa vida é uma hipocrisia, porque escondemos coisas que são as nossas debilidades, que são os nossos pecados. Alimentamos uma fachada, uma aparência, mas que no fundo não corresponde à nossa experiência íntima, pessoal. E por isso muitas vezes a nossa vida é este desencontro que nos faz sentir mal e por isso perturba a comunhão com os outros e por isso nos segrega. Quantas vezes a nossa vida é um mar de contradições, de hipocrisias, e isso é uma lepra. É possivelmente a nossa lepra, que nos leva a estes desencontros pessoais entre aquilo que parece e aquilo que é. E por isso estas contradições muitas vezes fazem-nos sentir mal. E sentimos-nos mal junto dos nossos, antes de mais, junto da família, junto dos colegas, na nossa própria experiência, connosco próprios. Então sentimos-nos mal porque sentimos-nos segregados. E às vezes sentimos-nos sós no meio da multidão, sós no ruído da cidade, sentimos-nos sós no mundo da agitação do trabalho, sentimos-nos sós quando nos encontramos com os outros, sentimos-nos sós de maneira insuportável quando nos encontramos connosco próprios. Isto é uma lepra. É uma lepra que depois muitas vezes faz com que a reação a isto seja o devaneio, seja, digamos assim, a diversão em excesso que leva aos consumos para fazer esquecer as angústias interiores, os desencontros interiores. Isto é uma lepra. Às vezes disfarçamos isto. Disfarçamos porque temos saúde, a vida corre bem, temos poder, temos responsabilidades, dá-nos a sensação que o mundo depende das nossas responsabilidades, do exercício do nosso poder, sentimos-nos o dono das coisas. A vida corre bem a vários níveis. Porém, no íntimo do nosso coração, no íntimo, e digamos assim, há nichos dos nossos comportamentos que nos fazem desencontrar. E por isso tentamos disfarçar com as nossas capacidades e os nossos poderes as incongruências da nossa vida. O povo diz, quem vê caras não vê corações. E às vezes as caras até parecem muito resplandecentes, mas os corações estão feridos de incoerências, de incongruências, de descontinuidades na nossa vida. E por isso a nossa vida muitas vezes leva-nos a este desencontro. Sentimos-nos mal com aqueles que amamos, sentimos-nos mal com aqueles que estimamos. E por isso a nossa vida, irmãos, muitas vezes é marcada de lepras várias. Outro tipo de lepra que segrega é o peso da idade. Quantas vezes há esta injustiça tremenda de quem deu tudo ao longo da vida, mas agora, porque já tem pouco para dar, é segregado. Já não interessa. Quantas vezes os idosos são colocados à margem, são colocados em bolsas onde
são satisfeitas as suas necessidades fundamentais, mas o elo do carinho, do amor, da comunhão e da amizade falta de maneira atroz. E por isso, mais uma lepra no mundo em que vivemos. Escondemos a debilidade, escondemos porque é um peso aqueles que se calhar nos deram já tudo, mas nós não dá jeito e os ritmos da vida dramaticamente não permitem que até nos manifestemos com outro olhar, com outros gestos, com outras atitudes. Quantas lepras hoje podemos elencar no mundo em que vivemos? E Jesus passa. E Jesus cruza-se connosco. Jesus cura-se com o leproso, cura-se connosco. Que faz? Toca-nos. Mas para isso é preciso nós irmos ao seu encontro. É preciso tomarmos a iniciativa de, olha Jesus que vai passar. É Ele que passa. Ele passa em cada Eucaristia, passa na sua palavra, passa nas pessoas, passa nos acontecimentos. Jesus cruza-se na nossa Galileia tantas vezes. Saibamos ir ao seu encontro e dizer-lhe, Jesus, se quiseres, podes curar-me. E se o nosso coração estiver liberto, sedento, faminto desse amor, dessa graça de Jesus, certamente o encontro e o reencontro com Jesus podem ser profundamente curativos. Então, o desafio que este Evangelho nos coloca é sobretudo este. Nos nossos caminhos, muitas vezes onde a lepra adquire tonalidades, matizes, coloridos tão diversificados, deixemos-nos tocar por Jesus, porque Jesus deixa que nos aproximemos dele. Mas muitas vezes acontece que à nossa volta notamos rejeição, não querem estar connosco, já não nos pretendem, já não sentem alegria com a nossa presença. Mas Jesus aproxima-se, Jesus não recusa, Jesus toca-nos com o seu olhar, com a sua mão, com o seu amor, para nos reconstituir. E por isso este Evangelho de Marcos, do encontro de Jesus com o leproso, tem uma aplicação tão grande na nossa vida. Sintamo-nos assim, sintamo-nos famintos do amor de Deus, sedentos da sua presença, do toque da sua mão. Dirijamo-nos, corramos para Ele, porque Ele vai a passar. Não deixemos que Jesus passe em vão pela nossa vida. Se aquele homem, se aquele leproso, aconteceu se calhar a tantos que não correram ao encontro de Jesus, não se curaram. Este que foi ao seu encontro, curou-se porque confiou no seu amor e no seu poder. Queridos amigos e irmãos, sintamos este apelo, esta urgência de ir ao encontro com Jesus. O mundo abafa-nos com os seus projetos enganadores, com os seus aliciamentos que muitas vezes levam a um vazio cada vez mais profundo e nós andamos de ilusão em ilusão. Tenhamos a coragem de ir ao encontro de Jesus e dizer, Jesus, se quiseres, podes curar-me. Jesus, cura-me. Jesus, faz-me reencontrar na minha vida. Jesus, faz-me recomeçar, reconstituir os caminhos do meu amor na minha família, dos laços com os meus irmãos, com o mundo do trabalho, com os colegas de trabalho. Que Jesus possa refazer tudo isso com o toque do seu amor, com a sua graça e com a sua luz. Se quisermos, podemos deixar-nos tocar pelo amor de Jesus e encontrar aí o dom da cura. Até para a semana, se Deus quiser.